Reformando o casamento. Capítulo 7. Leito digno de honra. Em guarda. Escrever sobre as práticas sexuais humanas traz consigo o constante perigo da expressão imprópria, antibíblica ou simplesmente equivocada. Cristãos que leem sobre tal assunto devem sempre estar em alerta, mesmo quando se trata de algo escrito por cristãos. Temos, como cristãos, a infeliz tendência de presumir que qualquer coisa que venha de uma editora evangélica é conteúdo biblicamente sadio. Infelizmente, isso nem de longe é verdade. Muitas vezes os cristãos prestam um desserviço ao ensinar sobre esse assunto em sermões, livros, seminários, etc. Porque estão simplesmente seguindo o mundo, respeitando um atraso de cerca de 5 a 10 anos. Quando o mundo reivindica progresso em uma área específica, normalmente os cristãos seguem a marcha, embora se mantenham atrás, a uma distância tolerável. E, obviamente, uma das grandes áreas para a qual se tem reivindicado muito progresso diz respeito ao nosso comportamento sexual. Fomos libertos do velho moralismo para que possamos desfrutar de tudo sem reservas. Essa é uma área sobre a qual o mundo não hesita em ensinar. As doutrinas humanísticas se tornaram aceitas e gradualmente encontram guarida na igreja. Como a igreja não ensina biblicamente sobre essa questão, os cristãos adotam como padrão uma perspectiva humanística. Quando a igreja finalmente começa a ensinar sobre sexo, vemos que esse ensino se parece mais com um eco do pensamento mundano do que com uma resposta a ele. Consequentemente, muitas pessoas resistem a qualquer tentativa de discutir biblicamente o comportamento sexual. Restrições nessa área ofendem a muitos, enquanto a falta de limites ofende aos demais. O que segue aqui é uma tentativa feita com o entendimento de que pode ser encarada como muito restritiva por alguns e por outros muito liberal. Entretanto, nos é exigido viver e amar por toda a palavra que sai da boca de Deus. Para os cristãos não deve importar se o instrumento usado pelo Senhor para transmitir sua palavra foi Salomão ou Paulo. Ambos ensinam aquilo que vem de Deus e, portanto, o ensino deles está em completo acordo. Essa doutrina talvez seja um consolo para os cristãos cansados do bombardeio de mentiras por parte do mundo e das reações patéticas de outros cristãos. A vontade de Deus e a satisfação sexual. A Bíblia ensina que Deus deseja a pureza sexual de seu povo, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5. Essa expressão da vontade de Deus é o que muitos homens cristãos precisam. É o que muitos homens cristãos precisam aprender. Muitos ainda não aprenderam a tratar a esposa de um modo puro e honrável. Eles se chegam ao leito matrimonial com o mesmo desejo lascívio característico dos incrédulos. Mas Paulo nos diz aqui que os cristãos devem ser diferentes em relação não só a quem amam, mas também no modo como amam. A modernidade nos levou à busca frustrante pela experiência sexual perfeita, e essa vã procura, essa sinistra caçada, tem enlaçado até mesmo muitos casais cristãos.
Temos ouvido, e não apenas de incrédulos, que é nossa obrigação ter uma vida sexual dinâmica, mas a distorção sutil ventilada aqui pode ter um de dois resultados: conduzir-nos numa frenética busca pela melhor experiência sexual possível, ou a resignação frustrada e ao descontentamento com as relações sexuais normais. Mas os apóstolos modernos do prazer sexual, que empurram esse tipo de prazer dinâmico como norma, têm esquecido dos fatores relacionados à inflação emocional e à nossa finitude. Primeiro, se tudo é especial, então nada é especial. Se tudo é dinâmico, então a dinâmica se torna trivial. Eles devem continuar a buscar alguma nova excitação para que possam manter o imperativo dinâmico. A lei da diminuição, por sua vez, entra em vigor e outras novidades têm de ser buscadas para tentar simplesmente manter o mesmo nível de excitação. Isso porque os homens cristãos não aprenderam a tratar a esposa de modo puro. Eles agem com a frenética e frustrada luxúria dos descrentes. Essa frustrante busca pelo orgasmo perfeito todas as vezes tem feito naufragar muitos casamentos cristãos. Essa distorção pode facilmente conduzir a várias perversões no futuro por mais e mais prazer sexual. Agora, alguns leitores podem estar coçando a cabeça, procurando entender se isso significa que os casais casados não devem desfrutar de sexo dinâmico. É claro que devem, vez por outra, mas se tudo tiver de ser dinâmico, terão de sempre buscar novas sensações, geralmente envolvendo uma boa quantidade de esquisitice, a fim de manter o imperativo dinâmico. O segundo problema com essa abordagem é nossa finitude. Somos criaturas finitas e, consequentemente, nossa capacidade de prazer sexual tem limites, mas a luxúria, por sua própria natureza, é incapaz de reconhecer tais limites. A luxúria exige de algo finito aquilo que somente o Deus infinito pode dar. Portanto, quando alguém, dominado pela luxúria, dá de cara com o muro de sua própria finitude, passa a buscar alternativas. Essa indisposição em submeter-se à finitude do prazer sexual tem produzido toda sorte de perversões sexuais. Consequentemente, Paulo nos diz para guardar o leito matrimonial contra a filosofia de tais pervertidos. Tudo que diz respeito à luxúria sexual é futilidade e correr atrás do vento. Um homem e uma mulher que aceitam sua finitude e buscam honrar a Deus através do modo como amam um ao outro, obviamente, irão deleitar-se nas relações sexuais um com o outro. Mas esse deleite terá o alcance normal que deve ser esperado de qualquer prazer físico. Algumas vezes, eles irão desfrutar de um caviar e realmente será extraordinário. Outras vezes será algo bem trivial, um feijão com arroz, mas ainda assim apetecível. O casal deve desfrutar de experiências sexuais extraordinárias? Sim, é claro, vez por outra, mas em momento algum deve aceitar a maneira de que o prazer sexual está abaixo do normal, a menos que se adeque aos padrões fixados pelos terapeutas sexuais humanistas. Os cristãos devem reconhecer que os cientistas de crachá e jaleco que observam outras pessoas fazendo sexo não possuem uma percepção realmente firme do que significa algo normal. Essa rebelião contra nossa finitude está ligada à rebelião contra o propósito biológico da união sexual, que é a procriação de filhos. Ora, reconhecer esse propósito biológico não significa que cada ato sexual deve ter em mente o objetivo de gerar uma criança, nem exige a proibição do controle de natalidade.
A discussão sobre o controle de natalidade se encontra no próximo capítulo. Mas, para nossos propósitos aqui, é importante resistir ao desejo moderno de estabelecer um divórcio permanente e duradouro entre a união sexual e a geração de filhos. O propósito biológico da comida, que é suprir o corpo com a energia necessária, nos dá um bom ponto de comparação. Essa função biológica da comida poderia ser alcançada sem qualquer consideração pelo deleite do paladar. Deus poderia ter feito todos os alimentos com gosto de mingau de aveia gelado e ainda assim bastante nutritivos. Ele não fez e agradecemos a Ele por isso, mas não obstante os prazeres do paladar, o propósito da comida não finda simplesmente porque desfrutamos certas sensações prazerosas em nossa boca. A frustração com a finitude e a rebelião contra os limites biológicos, buscando continuamente suplementar o sexo com estimulantes e energéticos, fatalmente destruirá o prazer sexual. Meu argumento aqui, consequentemente, é uma defesa do prazer sexual, não um ataque a ele, mas é uma defesa do prazer sexual do modo que Deus nos deu, uma maravilhosa bênção para as criaturas dele. Empurrá-lo para além de tais limites seria destruí-lo. É evidente que esse entendimento está sujeito a grandes distorções e interpretações equivocadas. Muitos pensam que pessoas que honram os limites que Deus impôs ao relacionamento sexual são demasiado púdicas, incapazes de divertir-se e que não desejam que ninguém se divirta também. Mas suponha que um cristão esteja falando com um amigo descrente e o tema da comida venha à tona. O amigo pergunta qual você pensa ser o propósito da comida. O cristão responde que o propósito é suprir o corpo com a energia necessária. O incrédulo então gargalha dizendo: seu tolo fundamentalista, você está tentando me dizer que não desfruta da comida? É claro que sim, mas por que ele come? Algumas vezes porque está com fome, outras porque sua esposa preparou uma refeição fabulosa e outras porque a comida está ali. Mas essas razões para comer não são as mesmas razões para as mesmas razões para a exigência da comida. Um homem pode ter muitas razões legítimas diferentes para comer, mas nunca deve condenar e se insurgir contra o propósito biológico da comida. Se o faz, fatalmente deixará de desfrutar do ato de comer. Se os prazeres do gosto estão divorciados da função biológica da comida, então os prazeres que derivam da comida não permanecerão. Todas as coisas criadas deixam de cumprir seu potencial quando removidos do lugar que Deus designou para elas. Comer desordenadamente ilustra como as pessoas podem ser escravas de uma atividade específica e ao mesmo tempo estarem destruindo a própria capacidade de desfrutar de tal atividade. Do mesmo modo, um casal cristão casado pode ter todo tipo de razão para fazer amor nas ocasiões que deseje, seja por simples apetite sexual ou por conforto emocional. Mas nenhuma das razões muda o fato biológico básico, que é a possibilidade de filhos, o qual é inalterado por outros propósitos e benefícios. Aquele que busca servir somente ao prazer é como um homem que pensa que o objetivo de trabalhar numa fazenda é ficar bronzeado. A bênção do leito matrimonial. Ao montar guarda contra a filosofia da luxúria,
o cristão bíblico também deve guardar-se em outra direção. Embora o prazer sexual seja um perigo para os incrédulos que poderão chafurdar nele, infelizmente também é ameaçador às pessoas decentes que honestamente o temem e fogem em outra direção. Mas tal reação contra o prazer sexual desenvolto está tão distante do claro ensino bíblico quanto o próprio despudor. O leito matrimonial cristão deve ser ao mesmo tempo disciplinado e libertador, mas o padrão para ambos deve vir da Escritura, e somente dela. Não devemos buscar ser livres segundo o mundo e sua luxúria, nem ser disciplinados segundo os padrões moralistas de qualquer época. Ambos são antibíblicos. Já observamos que somos criaturas finitas e que essa finitude afeta nossa capacidade de prazer sexual. Há limites, não importa o que digam ou exijam aqueles que são dominados pela luxúria. Mas isso não significa dizer que nossa capacidade de prazer sexual é pequena. A rejeição da frenética precipitação em busca de constante êxtase sexual não exclui o disciplinado cultivo cristão do prazer sexual. Neste ponto, podemos fixar nossa atenção no claro exemplo do Cântico dos Cânticos de Salomão. Ao fazer isto, não pretendo fornecer um comentário sobre o livro como um todo. O propósito aqui é muito mais limitado e busca responder a uma questão básica: o que as imagens de cantares nos indicam sobre a decência sexual no leito matrimonial? Primeiro, o óbvio, o Cântico de Salomão é um poema de amor erótico. O propósito de examinar certas porções dele aqui é ajudar os casais cristãos que aceitam os limites de sua finitude, mas que também querem saber exatamente quais são esses limites. Uma leitura cuidadosa do livro mostra quase imediatamente que os limites não foram de maneira alguma os estabelecidos por alguma solteirona recatada, mas pelo Deus que criou a união sexual. Em algumas partes, o significado expresso pelo poeta é inconfundível, e para os cristãos púdicos, a clareza desse ponto é sobremodo embaraçosa. Mas sentir-se constrangido não é uma resposta apropriada para os cristãos. Toda a Escritura é inspirada e útil para nossa instrução. Em outras partes de Cantares, o sentido é oblíquo o bastante para ser discutido. Entretanto, mesmo o fato de que há espaço para discussão é útil. Isso porque o benefício a ser extraído do cântico não é uma lista de regras ou técnicas, mas antes uma atitude para com o ato sexual. Uma das primeiras coisas a se aprender de Cantares é que é legítimo aprender sobre esse assunto dessa maneira. É lícito ler e aprender da erótica do cântico. Essa erótica não é gráfica ou obscena, mas é clara e inconfundivelmente sexual. Dizendo de outro modo, a Bíblia contém passagens literais que podemos ler, nas quais outro casal está mantendo relações sexuais arrebatadoras. Apesar disso, somos convidados apenas a observar através de um véu. Parte do motivo pelo qual tal escrito não pode ser considerado gráfico ou pornográfico tem relação com um problema comum ligado à sua interpretação. Leitores de Cantares geralmente reclamam que é difícil saber quem é quem entre os personagens. Por exemplo, o amor da mulher por Salomão ou algum outro. Mas essa ambiguidade é bastante proveitosa. Seria indecente entrar no quarto de dois indivíduos específicos e que o que encontramos em Cantares é um casal paradigmático, nos dando um exemplo que pode ser licitamente estudado e observado e imitado. Mas
A imitação não é imitação de várias técnicas, senão a imitação de uma conduta e atitude. Como resultado de tal imitação, aprendemos certos aspectos importantes do relacionamento sexual bíblico. Primeiro, o amor do Cântico dos Cânticos é plenamente e sensual, significando que envolve bem mais do que o sentido do ato. Só nos primeiros 3 versos, 2 dos sentidos são mencionados, o paladar e o olfato. Beije-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Cantares 1:2. O cheiro é de doce perfume, suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Cantares 1:3. A fragrância não é só uma circundante atmosfera agradável, é muito mais uma parte de sua união íntima. O meu amado é para mim um sactel de mirra posto entre os meus seios. Cantares 1:13. É por isso que o ambiente em volta também é importante. Não só o amante deve ser atrativo, mas as coisas à sua volta. Homem e mulher não são animais no cio. Esse é um amor civilizado. Como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas. As traves da nossa casa são de cedro e os seus caibros de cipreste. Cantares 1:16-17. Mas a mulher não somente diz que seu amor é como o ato de degustar, ela diz que o seu amado é saboroso. Arriscando-me a explicar o óbvio, este sabor não se alcança de lábios fechados, nem a mulher ou o homem estão bebendo esse vinho por meio de um canudo. Qual a maneira entre as árvores? Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Cantares 2:3. O homem, por sua vez, conhece o mesmo prazer ao saboreá-la. Ele sabe que a boca de sua mulher é fonte de deleite. Isso é beijar biblicamente. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo de tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Cantares 4:11. Na descrição deste livro, a mulher é um jardim e também possui um jardim. Primeiro, vemos que a mulher é um jardim. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Cantares 4:12. Mas há também um jardim no interior desse jardim. Isso é o que ele mais deseja conhecer e o que ela mais ardentemente deseja que aconteça. Ela pede que o vento o traga. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o meu jardim e coma os seus frutos excelentes. Cantares 4:16. Ela obviamente também desfruta de seu amado. Em tudo isso se vê a superioridade da descrição bíblica das relações sexuais. O liberal moderno, com a testa franzida de tecnocrata frustrado, quer falar sobre as várias posições da engenharia sexual, acompanhadas por gráficos, diagramas e manuais técnicos, junto com extremas e visíveis lições a todos nós reprimidos puritanos. Mas a descrição bíblica de tais coisas tem a uma só vez a virtude da clareza e do decoro.
Os cristãos devem tanto ler Cantares como perceber as suas implicações. Se fizerem isso, não terão necessidade de tomar qualquer conceito mundano como modelo. O amante deseja todo o corpo de sua mulher. Que formosos são os teus passos dados de sandálias, ó filha do príncipe, os meninos os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O teu umbigo é a taça redonda, que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Cantares 7, 1 a 2. Obviamente é lícito ao marido piedoso admirar, beijar, provar e acariciar qualquer parte de sua esposa que o apraza. Ele também fala abertamente a respeito de sua admiração por ela. Os teus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Cantares 4, 5 e 7, 3. Então, compara a uma palmeira e seus seios aos cachos da videira. Ele resolve subir a árvore a fim de obter tal fruto. Escala o corpo de sua mulher para obter e provar os cachos. Chega à sua boca, que possui a fragrância das maçãs, e então prova e bebe o vinho que ali encontra. A mulher está claramente contente em ser tal árvore e em que sua boca seja tal copa, e se alegra em ser tão suave o seu vinho ao paladar do seu amado. Esse teu porte é semelhante à palmeira e os teus seios a seus cachos, dizia eu. Subirei à palmeira, pegarei em seus ramos. Sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como o das maçãs. Os teus beijos são como o bom vinho, vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre seus lábios e dentes. Cantares 7, de 7 a 9. Como amantes cristãos, nosso prazer nas relações sexuais deve ser profundo e duradouro. A alegria do sexo, sobre a qual o mundo muito fala e pouco conhece, é uma bênção dada a nós por Deus, porque Deus é bom para nós, homem e mulher. Concedem e recebem tremendo prazer. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a direita me abrace. Cantares 2, 6. Uma só carne. A união sexual é um aspecto tão íntimo de nossa vida que deve ser protegida caso queiramos ser protegidos. Deve existir uma alta cerca do pacto à sua volta. Mas por que a união em uma só carne ocorre todas as vezes em que há união sexual, seja moral ou imoral? Devemos santificar e selar a união sexual com um voto pactual. Quando a união sexual é selada com um voto pactual lícito, é chamada de casamento. Quando uma nova família se forma, ela é formada em torno de um relacionamento sexual. A Bíblia nos ensina que esse matrimônio retrata o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Tal como marido e esposa são fisicamente unidos como se fossem um, assim Cristo e a Igreja estão pactualmente unidos. Quando o marido e a esposa desfrutam de união física juntamente com harmonia espiritual, então esse é um bom retrato de Cristo e a Igreja. Um casal que possua união física, mas que esteja constantemente brigando, está constantemente mentindo sobre Cristo e a Igreja. Marido e mulher não têm a opção de não dizer coisa alguma sobre Cristo e a Igreja. Se o marido e a esposa estão de carro
Passa por eles uma mulher que está usando um vestido que a deixa praticamente nua, e o marido quase bate o carro olhando para ela. Então, o mundo inteiro sabe que sua esposa foi insultada, mas o mundo realmente não sabe o motivo. O marido está dizendo que, mesmo apesar de Jesus ter escolhido um povo para si mesmo e então derramado o seu sangue por sua eleita, ainda está embasbacado por uma estranha. A mentira diz que Cristo é infiel à sua eleita. Assim, a infidelidade física ou mental está contando uma mentira sobre a fidelidade espiritual de Jesus a seu povo. Os casais cristãos devem proteger sua harmonia sexual e espiritual, mantendo essa união livre de todas as interrupções. De outro modo, mentimos ao mundo sobre Cristo e a Igreja. Quando a mentira está presente, os filhos em casa geralmente são os primeiros a senti-la. Se os filhos dessa união sexual devem ter uma alta visão da igreja cristã, então devem ser apresentados e ensinados a ter uma alta visão da própria mãe. Se a mãe é amada e tratada pelo esposo do modo como Cristo ama a igreja, então o pai deles está dizendo-lhes a verdade sobre Jesus e a igreja. Esse testemunho inclui uma devoção sexual visível. A Bíblia nos diz claramente que não temos nada a ver com a imoralidade sexual. Devemos evitar e não participar nem mesmo de brincadeiras verbais sobre imoralidade, mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem com conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Efésios 5, 3. Contudo, para alguns parece que a instrução bíblica sobre esse ponto significa também que nunca se deve mencionar a moralidade do sexo. Mas a Bíblia diz que na comunidade cristã não deve haver insinuações de imoralidade sexual. Devemos ser puros em nossa conversação e em nossa diversão. Ela não diz, mas o sexo nem sequer se nomeia entre vós. A relação sexual entre marido e esposa não é imoralidade sexual. Não há nada de errado com as crianças saberem que o pai delas é homem, que a mãe é mulher e que eles mantêm um relacionamento sexual. Há algo errado quando não sabem que isso acontece. Tragicamente, há muitas crianças que podem facilmente imaginar seus pais sentando-se em frente à televisão e rindo de piadas sujas, embora não possam compreender que mamãe e papai mantenham um relacionamento sexual. Não podem compreender os pais envolvidos em um procedimento sexual moral, mas podem vê-los envolvidos em imoralidade. Essa é uma profunda tragédia. Que há um relacionamento sexual no centro do lar é algo que deve ser evidente a todos que nele vivem. Abraços, beijos e atenção romântica. Se os filhos sabem que há uma união fundamental entre marido e esposa, facilmente podem entender a analogia espiritual entre Cristo e seu povo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a Igreja, Efésios 5:32. Os cristãos geralmente têm uma visão desequilibrada das relações sexuais porque assimilaram a propaganda da indústria do entretenimento. Mas suponha que uma noite um vizinho bata na porta de um cristão e diga algo do tipo: "Gostaríamos de fazer um convite a vocês esta noite." "Oh, muito obrigado," ele responde sem suspeitar do que se trata. Calma, deixe-me terminar de dizer. Gostaríamos de convidar vocês para entrar em nosso quarto e nos assistir enquanto fazemos sexo. Isso pode ser algo realmente excitante para todos nós.
O cristão recusa horrorizado. Não podemos. Você sabe, somos cristãos. Ah, claro, responde, balançando a cabeça. Isso poderia ser um pouco demais para vocês. Então vamos fazer o seguinte: nós temos uma câmera de vídeo. Por que não gravamos tudo e eu trago aqui pela manhã? Então vocês podem assistir quando quiserem. O cristão explica que isso também não seria possível. Não estou entendendo, diz o vizinho, com um olhar perturbado. Semana passada vocês nos convidaram para a casa de vocês e nos sentamos todos para assistir a um filme na TV. Nele havia umas poucas cenas de nudez. Por que você está disposto a assistir a mulher de outro homem, mas não a minha? Minha esposa pode não ser uma miss, porém... Aqui, o pobre cristão interrompe e explica que a aparência da mulher do vizinho não tem nada a ver com a recusa. E passa a explicar que não são cristãos comuns. Eles pertencem a um grupo muito especial, o dos hipócritas. Hipocrisia é uma palavra muito forte? Penso que não. Muitos cristãos estão dispostos a assistir, por meio de uma câmera cinematográfica, aquilo que jamais sonhariam ver em esposa. Não entrariam num bar onde há garotas com seios à mostra, mas assistem alegremente a filmes nos quais há muito mais. Estaria a maioria dos homens cristãos disposta a dar voltas pela vizinhança observando as mulheres na janela? Certamente não, mas e se descobrirem uma mulher que tenha percebido a presença deles e esteja disposta a se despir em frente à janela? Isso seria pior ainda. E se ela fosse paga para fazer isso? Pior, pior, muito pior. E se ela estivesse ganhando muito dinheiro, tivesse um produtor e diretor e fizesse tudo isso para as câmeras, com milhões de homens vendo-as pela janela e desejando-a? Isso seria absurdamente diferente, tornando a questão muito complexa, não é mesmo? Alguns tentam revelar esse tipo de comportamento com base nos padrões contemporâneos. Os cristãos não querem ser diferentes naquilo que assistem. Não querem admitir que seus discipulados se aplicam nesta área. Não querem admitir que seus discipulados se aplicam nessa área. E também não querem admitir que a atividade sexual e nudez na tela é para eles sexualmente excitante. Mas aqueles que negam que tais coisas têm efeito sobre eles estão simplesmente enganando a si mesmos. Não há como assistir, por diversão, cenas sexuais e exposição de nudez sem ser de alguma maneira afetado negativamente. Mas existem homens que negam que tais coisas o afetem. Tal negação parte de dois tipos de homens. No primeiro grupo estão os mentirosos. Eles estão mentindo para si mesmos ou para os outros, e muitos provavelmente, nos dois casos, o homem é excitado ou despertado sexualmente por aquilo que vê, mas como cristão, sabe que não é socialmente aceitável dizer isso, então vai ao cinema com seus amigos cristãos e fala desse modo: o filme foi realmente muito bom. Foi lamentável ter tido aquela cena, mas em seu coração aquela única cena foi a guloseima que ele engoliu. Há outro tipo de homem que nega que isso o afete e está dizendo a verdade, mas por que aquilo não o desperta sexualmente? Porque seu coração está endurecido e sua consciência cauterizada. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tito 1,15. Esse sujeito tem a consciência tão insensível
que seria necessário muito mais do que aquilo para mexer com ele. Mas o coração pode ser muito enganoso. Há um terceiro modo de pecar neste tipo de coisa. Essa reação reconhece o impacto que tais conteúdos têm e tenta fazer uso dele. As pessoas, mesmo cristãs, frequentemente justificam o ato de ver ou ler materiais imorais, dizendo que isso os ajuda na vida sexual no lar. Não importa de onde veio o seu apetite, contanto que você coma em casa. Essa abordagem, ao menos tem a virtude de ser honesta. Ela admite que material sexualmente explícito é sexualmente excitante. Mas essa abordagem é terrivelmente falha. Primeiro, a Bíblia diz expressamente aos homens onde a santificação e a excitação devem estar. A satisfação e a excitação devem estar. Somente em sua própria esposa. Certa vez estive falando com um homem cristão sobre o tipo de filmes que ele assistia. Ele se justificou desse modo: quando vejo o corpo de outra mulher em um filme, imagino o rosto da minha esposa naquele corpo. A Bíblia claramente contradiz esse tipo de pensamento. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacia em ti os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Provérbios 5, 18 a 19. Isso significa que um homem deve assegurar-se de que somente sua esposa é a base de sua excitação e satisfação sexual. Outras mulheres, sejam em filmes, livros ou revistas, não devem ser fonte de estímulo. Tão logo outras mulheres entrem nos desejos sexuais de um marido, a clara proibição de Cristo se aplica. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus 5, 28. A segunda resposta é terminantemente negar que esse tipo de coisa ajude os casais na vida sexual. A introdução de outros em um relacionamento sexual, estejam eles em duas dimensões ou não, é somente fonte de frustração em longo prazo. Isso porque é inevitável sugerirem comparações, e tais comparações são destrutivas em um relacionamento pactual piedoso. Isso não implica, em curto prazo, negar a excitação que tais coisas introduzem. Se não fosse excitante, as pessoas não o fariam. Mas intensidade e excitação de curto prazo não justificam a prática. 10 mulheres podem dar a um homem mais satisfação na cama do que apenas uma, por um curto período, mas isso é simplesmente adquirir intenso prazer em outro prazo, a troco de tristeza em longo prazo. Essas mulheres não poderão ser auxiliadoras, companheiras, nem criarão os filhos desse homem melhor do que uma só mulher poderia. Um casal pode obter estímulos de curto prazo a partir de filmes, livros ou revistas que variam do sugestivo ao explícito, mas isso não torna essa prática lícita. A luxúria sempre exige mais excitação, sempre mais e mais. Consequentemente, a luxúria tenta obter de algo finito aquilo que somente o infinito pode prover. A recompensa por essa excitação é a frustração e o descontentamento em longo prazo. A esposa não pode ser tão excitante como algumas dessas vacas cenográficas de Bazan, e o marido não tem a estamina sexual ou erotismo que tais materiais supõem que ele deva ter. Assim, homem e mulher concordaram em comparar-se a uma mentira. Sexo no mundo real não é como as fantasias que eles resolveram aceitar do mundo da ficção sexual, mas porque consentem com a mentira de que tudo o que possuem não é o bastante, irão sempre estar descontentes com aquilo que Deus lhes deu.
A base é esta. Para estar debaixo da bênção de Deus, devemos aceitar nossas limitações típicas de criaturas. Quando aceitas em sabedoria, as próprias limitações são encaradas como uma bênção. Quais são algumas dessas limitações? Um homem é limitado a uma mulher. Um homem é limitado a uma quantidade finita de prazer sexual. Ele é limitado e todas as suas limitações são uma grande bênção de Deus. Em resumo, é bom ser uma criatura. O modo como pensamos tem consequências no longo prazo. Somente isso é defesa contra a busca pelo prazer sexual ilimitado. Os homens em rebeldia contra Deus têm problemas ao entender a importância da distinção entre o Criador e criatura. Eis porque toda rebelião contra Deus está enraizada de maneira última em um desejo de substituí-lo. Os homens não querem simplesmente fugir da autoridade de Deus, querem derrubá-lo. Isso não significa que sempre exista o desejo consciente de destronar o Criador, nem que Deus esteja preocupado com a possibilidade disto ter algum sucesso, mas certamente significa que, de modo consciente ou não, essas tentativas sem sucesso de se tornar como Deus resultarão em caos na vida dos rebeldes. E quando a natureza da rebeldia é sexual, também a natureza do caos é sexual. O problema central com a luxúria é a inabalável recusa de respeitar os limites. Como mencionei acima, a luxúria é o desejo de receber de uma coisa finita aquilo que somente o infinito pode dar. Ela busca elevar aquilo que é criado, atividade sexual, ao nível de Deus. Mas porque somos finitos, nossos prazeres sexuais são também finitos. Isso significa que há um fim neles. Porém, a luxúria é incapaz de dizer basta. Deve sempre haver algo mais. E depois mais um pouco. Há prazer, mas nunca satisfação. E por essa razão que a luxúria irá sempre conduzir às várias perversões. Uma vez extraído todo o prazer possível dos limites sexuais finitos dados a nós por Deus, a luxúria demanda novos territórios. O fato de que o novo território é hostil ao verdadeiro prazer sexual não detém aquele que é dominado pela luxúria. Ele vai em frente, sem perceber que está destruindo aquilo mesmo que elegeu como objeto de culto. Devemos retornar novamente a 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. É importante notar como Paulo vincula a moralidade sexual a um conhecimento de Deus. Se o infinito Deus trino da Bíblia é negado, então, em algum ponto, nem que seja na mente dos homens rebeldes, se irá buscar alguma coisa para substituí-lo. Para os que estão sob o jugo da luxúria, a coisa criada que idolatram é a sexualidade, e o destino dessa coisa criada é o mesmo de todas as outras quando elevadas ao status de divindade. Incapaz de se tornar Deus, se transforma em algo deformado que passa a ser adorado e servido por seus devotos, outras criaturas deformadas e distorcidas. Mas esse ídolo, como todos os ídolos, irá ruir e desmoronar. Ele tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, e mãos que não podem amar. A Bíblia nos diz para sermos renovados em nossa mente. Devemos aprender a pensar de maneira diferente sobre o modo como vivemos. E nunca devemos esquecer que nossa natureza sexual e nossas relações sexuais constituem uma porção
demarcada de nossa vida. Por causa disso, os cristãos devem evitar qualquer compromisso com o mundo nesse ponto. Não devemos nos comprometer com o mundo em que sua conduta desenfreada ou quando ele se torna reacionário e moralista. Em outras palavras, devemos ser diferentes. Ou, como a Bíblia afirma, devemos ser santos. Isso significa que os cristãos devem perseguir a santidade sexual. A disciplina da fidelidade. Deus nos fez homens e mulheres. Isso é óbvio, mas o modo como Ele o fez foi instrutivo. Quando o Senhor Jesus ensinou sobre a questão do divórcio, Ele apelou para a ordenança do casamento na criação, encontrada nos primeiros capítulos de Gênesis. Cristo nos ensinou que Deus uniu o homem e mulher em casamento e que aquilo que Deus uniu, nenhum homem tem autoridade para separar. A tentação é argumentar que Deus, ali em Gênesis, uniu somente Adão e Eva, dois indivíduos específicos, mas esse argumento resiste ao ensino de Cristo, que reafirmou que Adão e Eva eram um casal paradigma. Quando Deus os uniu, Ele estava unindo cada homem e mulher que alguma vez se uniu sexualmente em um laço pactual. Outros fatos são também óbvios a partir da ordenança do casamento na criação. Porque Deus criou Adão e Eva, a homossexualidade está excluída, porque Deus não encontrou auxiliadora para si. Porque Adão não encontrou auxiliadora para si entre os animais. A bestialidade está excluída. E porque Deus criou somente uma mulher para Adão, o padrão da monogamia foi estabelecido e demonstrado. Portanto, o argumento com respeito à poligamia seria fácil de tratar, não fosse pela poligamia encontrada no Antigo Testamento entre os santos de Deus. Como devemos entender isto? Primeiro, vemos que a poligamia foi instituída pelo homem, não por Deus. O primeiro registro de uma união poligâmica foi de Lameque, Gênesis 4:19, sem qualquer indício de aprovação divina. Contudo, ainda tomando em conta a origem humana da poligamia, vemos que muitos dos santos de Deus no Antigo Testamento tinham mais de uma esposa ao mesmo tempo. Abraão, Jacó, Davi e outros. Ao tratar dessa questão, devemos primeiro reconhecer que tal poligamia não era meramente especulativa. Não se trata de conjectura. Vivemos em uma cultura que engendra grande assalto à definição bíblica de família. Se não houver nenhuma reforma bíblica em nossa cultura, as uniões poligâmicas logo serão legalizadas nos Estados Unidos. Quando isso acontecer, qual será a atitude da igreja? E por quê? Não podemos responder com saudosismo moralistas. Nossa resposta deve ser completamente bíblica. Devemos edificar uma teologia do casamento que leve toda a Escritura em conta, incluindo a poligamia dos santos do Antigo Testamento. O primeiro ponto da resposta é lembrar-se da ordenação da criação. Deus nos criou para vivermos como casais. Como cristãos, nosso desejo deve ser viver deste modo. Em segundo lugar, no Antigo Testamento, aprendemos que todo casal casado é uma representação de Cristo e a Igreja. Casais que vivem em pecaminosa rebelião não estão apenas destruindo a própria vida, estão mentindo sobre Cristo. Cristo é o noivo e a igreja a sua noiva, porque Cristo tem somente uma noiva. O casamento poligâmico é uma representação defeituosa e deformada de Cristo. Portanto, a poligamia deve ser evitada por todos os cristãos coerentes. Ela desonra ao Senhor e a fidelidade dele. Essa compreensão do casamento explica
Porque um presbítero na igreja cristã deve ser marido de uma só mulher, 1 Timóteo 3:2, Tito 1:6. Os presbíteros devem ser padrão e exemplo para os demais santos, Hebreus 13:7 e 17. Como consequência, a Bíblia proíbe em absoluto a poligamia na liderança da igreja. Ao mesmo tempo, em uma cultura na qual a poligamia é legalizada, um polígamo pode ser admitido à membresia na igreja. Por exemplo, se um homem com 3 esposas em uma tribo primitiva se converte, o que deve ser feito? Ao contrário de um adúltero homossexual, o polígamo não pode deixar seu pecado para trás. Deve permanecer casado com suas esposas. Um homem só pode deixar a poligamia por meio do divórcio, o qual é outro pecado. Tal homem não poderá ser líder na igreja porque esse não é o padrão para o casamento cristão. Entretanto, os exemplos do Antigo Testamento nos mostram que a poligamia pode ser tolerada de uma maneira limitada. Enquanto nos preparamos para esse tempo, os homens cristãos devem aprender a se disciplinar em sua fidelidade para com a esposa, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, vaso em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4:3-5. Há 2 aspectos claros a esse respeito. O primeiro é resistir à infidelidade, como Paulo afirma, se abster da imoralidade. Cristo foi contundente sobre a questão da luxúria, e vivemos em uma cultura que realmente não encoraja as mulheres a se vestir com muito tecido. Somos todos circundados por toda sorte de prostituição visual, em revistas, filmes, livros. Há diariamente inúmeras tentações à infidelidade. A palavra de Deus aos homens cristãos é clara: abstenham-se. O segundo aspecto da instrução de Paulo exige devota atenção à esposa. Nessa passagem de 1 Tessalonicenses, a atenção demonstrada é certamente sexual. O modo como o homem deve possuir a esposa sexualmente deve ser acompanhado em santificação e honra. O autor de Hebreus diz o mesmo: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus 13:4. Há também perigos fora da mente. Muitas vezes os maridos falham em edificar uma cerca de proteção suficientemente alta em torno do relacionamento pactual do casamento. Fazem isso ao permitir que relacionamentos um a um se desenvolvam com pessoas do sexo oposto fora da família imediata. Um homem pode permitir que um relacionamento com uma amiga se desenvolva, não sendo ela sua esposa, mãe, irmã, filha ou avó. Uma esposa pode ser próxima de um homem sem que ele seja seu marido, pai, irmão, filho ou avô. Isso é imprudência quando 2 indivíduos estão vigiando apenas contra a intimidade física. Estão permitindo que outras formas de intimidade se desenvolvam. Para guardar-se contra isso, um casal casado deve fazer amizades e funcionar socialmente como um casal. Os homens cristãos não devem abster-se das contaminações sexuais que nos rodeiam. Porque se opõem às relações sexuais. Devem abster-se porque se opõem ao desenfreado vandalismo dessas relações. Nossa cultura está fazendo com que o que as pessoas que
mastigam com uma boca aberta fazem com a comida. A Bíblia nos ensina que fazer sexo deve ser algo honroso entre os cristãos. Honrar significa ter uma alta estima. Os cristãos que reagem à imoralidade pública, tornando-se santarrões púdicos em seu próprio leito, são com certeza uma parte do problema.